Olá, o nosso professor de hoje é o Pastor Glaser e ele vai tratar de um tema que a gente talvez já conheça bem, mas que sempre precisa ser verificado para saber se a gente realmente está aplicando da forma como Deus gostaria. Antes de passar a palavra para ele, vamos orar? Obrigada, Senhor, por mais uma oportunidade de estudar a Tua palavra, de ouvir o que outras pessoas já aprenderam e de analisar e tentar descobrir o que exatamente Tu queres de nós. Senhor, é um tema tão importante e eu quero te pedir, Senhor, que cada um de nós esteja com o coração aberto, pronto e disposto a ouvir, a entender e principalmente a colocar em prática. Ajuda-nos, Senhor, capacita-nos, porque sem Ti nós não aprenderemos e nunca vamos conseguir também praticar o que Tu queres que nós façamos. Nós te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Olá pessoal, tudo bem? Hoje queremos estudar quais são as qualidades de um bom administrador. Mas antes de estudarmos o versículo bíblico, que eu vou mencionar um pouquinho adiante, eu consultei o dicionário para ver quais são as características e as definições para um administrador. E eu encontrei o seguinte: administrador é o profissional que exerce a função de administração em uma empresa ou organização pública ou privada. As funções do administrador foram definidas como sendo planejar, organizar, liderar e controlar. Planejar significa definir o futuro da empresa, principalmente suas metas, como serão alcançadas, quais são seus propósitos e quais são seus objetivos, ou como ferramenta que as pessoas e as organizações usam para administrar suas relações com o futuro. É uma aplicação específica do processo decisório. O planejamento envolve a determinação no presente do que se espera para o futuro, envolvendo quais decisões deverão ser tomadas para que as metas e os propósitos possam ser alcançados. Organizar. Depois de traçadas as metas organizacionais, é necessário que as atividades sejam adequadas às pessoas e aos recursos da organização. Ou seja, chega a hora de definir o que deve ser feito, por quem deve ser feito, como deve ser feito, a que pessoa devo reportar-me, o que é preciso para a realização da tarefa. Logo, organizar é o processo de dispor qualquer conjunto de recursos em uma estrutura que facilite a realização dos objetivos. O processo organizacional tem como resultado o ordenamento das partes de um todo, ou a divisão de um todo em partes ordenadas. Liderar envolve influenciar as pessoas para que trabalhem num objetivo comum. Metas traçadas, responsabilidades definidas. Será preciso neste momento uma competência essencial, que seja a de influenciar pessoas de tal forma que os objetivos planejados possam ser alcançados. A chave para isto está na utilização da sua afetividade, na sua interação com o ambiente que atua. Controlar. Estando a organização devidamente planejada, organizada e liderada, é preciso que haja um acompanhamento das atividades, a fim de se garantir a execução do planejado e a correção de possíveis desvios. Cada uma destas características podem ser definidas separadamente, porém dentro da organização e dentro da empresa, geralmente são executadas em conjunto,
ou seja, não podem ser trabalhados separadamente. Vamos passar agora, então, a ver o que a Bíblia nos diz em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 10. Lembrem que estamos estudando as qualidades de um bom administrador. E nós lemos neste versículo bíblico: cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Os homens geralmente têm a ideia de que todas as coisas são sua propriedade. Por isso, é muito comum ouvirmos expressões como as seguintes: esta casa é minha, este terreno ou este sítio são meus, este carro é meu, este dinheiro é meu. A ênfase sempre está no é meu, é meu, é meu. Mas a Bíblia ensina algo totalmente diferente. Já o salmista declara: do Senhor é a terra e a plenitude, o mundo e o que neles habitam, e que seu é todo animal da selva. E o profeta Ageu afirma: o ouro e a prata são seus. Portanto, o homem nada possui. Ele próprio é criação de Deus. O homem não é mais do que o administrador da multiforme graça de Deus. Infelizmente, a maioria dos homens não conhecem as Escrituras, e é por isso que pensam que são donos de tudo. O crente, em contrário, não tem razão para pensar assim. O crente deve esforçar-se para ser um bom administrador dos bens que Deus lhe confiou. Por isso, mais uma vez, é muito importante saber quais são as qualidades de um bom administrador. E voltando para o nosso versículo bíblico que nós lemos, eu vou destacar em primeiro lugar a fidelidade. Fidelidade em tudo e em todas as situações. É dever do servo de Deus ser fiel na sua palavra, no seu testemunho e nos seus compromissos, tanto para com os homens quanto para com Deus. Fiel em tudo que o Senhor lhe tenha confiado. O crente que passa a semana inteira sem ler a Bíblia, sem fazer uma visita, seja de evangelização ou de conforto para alguém que está em situação de desânimo, o crente que não vai ao culto regular da sua igreja, o crente que não coopera com os trabalhos da sua igreja, claro, esse não está agindo com fidelidade. 6 dias foram dados aos homens para realizarem as suas atividades seculares, 1 dia para o exercício espiritual. E os homens muitas vezes ainda acabam lançando mão do 7º dia para o bem-estar exclusivo do seu corpo. É óbvio que quem assim procede não está sendo fiel ao seu Senhor. Há crentes que, embora muito dedicados ao serviço, revelando-se zelosos, assíduos, pontuais, mas demonstram muito amor ao dinheiro, acabam mostrando que neste ponto não estão sendo fiéis. O Senhor requer que os seus mordomos sejam fiéis em tudo. Não somente o Senhor exige esta fidelidade. Nós mesmos, os homens, queremos fidelidade daqueles a quem entregamos um negócio, uma propriedade ou uma responsabilidade. O administrador deve ser fiel em todas as circunstâncias. Algumas pessoas, logo que se convertem, demonstram total ânimo, muita dedicação, participam das atividades, contribuem literalmente em todos os projetos. E tempos depois, por algum motivo qualquer, esfriam porque surgiu uma dificuldade. Ou, quem sabe, porque receberam uma crítica, algum amigo, algum irmão pisou no seu calo. Ou porque sofreram, quem sabe, alguma injustiça. Outras pessoas somente são fiéis enquanto procuram subir posições melhores, ou na sociedade, através de posições de mando
ou de finanças. Quando finalmente realizam o seu projeto, perdem o fervor e a consagração. Outras pessoas ainda somente permanecem constantes no meio em que são conhecidas como bons crentes, mas quando mudam de um lugar para outro, mudam a sua atitude e perdem a fidelidade. Devemos lembrar que a fidelidade é exigida tanto no máximo como no mínimo. Ninguém será fiel no muito, se não for fiel no pouco. É o que ensina a parábola dos 10 talentos. Os menores atos comprometem os mais relevantes. Agimos infielmente quando nos prontificamos a fazer uma coisa, mas como não classificamos como sendo importante, não a realizamos. Uma visita que foi marcada, um encontro qualquer, o pagamento de uma conta, a chegada atrasada numa reunião, tudo exige muita fidelidade. Nossos chefes também exigem assiduidade e fidelidade. Nas nossas atividades seculares somos forçados a sempre seguir estas exigências. Se tivermos que tomar um ônibus, por exemplo, vamos perder esse transporte se não formos pontuais. Se vamos ao emprego ou à aula e chegamos atrasados, precisamos justificar o nosso atraso. Da mesma forma, se faz necessário que estes critérios e estes requisitos também sejam usados no trabalho para com o nosso Senhor. É importante lembrar da promessa de Jesus, que ao mesmo tempo é uma advertência para todos nós. Ele diz o seguinte: bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, mas sobre o muito te colocarei. Portanto, nós como crentes, você e eu, sejamos fiéis administradores daquilo que Deus nos confiou. Mas existe mais uma outra exigência para um bom administrador. É a diligência. Não basta ser fiel. Quem cuida dos negócios alheios tem que revelar dedicação e esforço. O êxito está na razão direta das suas atividades. O administrador sonolento, preguiçoso, indiferente, relapso, descuidado é um mau administrador. Perde a confiança do seu senhor. Não é nem digno do cargo que está exercendo. O bom administrador não olha com descaso se algo não está prosperando daquele trabalho que ele deve realizar. Pelo contrário, ele vai se esforçar e dedicar todos os meios para desenvolver cada vez melhor o seu trabalho. Ele será zeloso, será dinâmico. Tudo nas suas mãos progride. Não sabe ficar parado, não sabe ficar ocioso, indiferente. Está sempre pensando em novos planos, em novos projetos, a fim de realizar com total eficiência o seu trabalho e as suas responsabilidades. O bom administrador é encontrado na parábola dos 10 talentos. O que recebeu 5, captou mais 5. O que recebeu 2, captou mais 2. Isto é diligência, é noção de responsabilidade. Todos nós somos administradores das responsabilidades recebidas de Deus. Por isso, temos deveres a cumprir. O avanço da causa de Deus, bem como de sua igreja, depende de nós. Se não formos diligentes, não teremos conversões, nem igrejas fortes e operosas. Eu arrisco afirmar que toda igreja que permanece acanhada, sem prosperar, sem crescer, tem como razão principal a falta de diligência e a falta de visão da maioria dos seus membros. Diligência significa amor, interesse. Por isso, o crente que ama a sua igreja não pode ficar de braços cruzados, enquanto apenas meia dúzia trabalha e se sacrifica.
Pelo contrário, este crente que ama a sua igreja está sempre pronto a dar a sua ajuda e se envolver nos desafios e nos projetos que são aprovados. Ele se desdobra em todos os sentidos para que haja muitos frutos e muitas conversões. O crente diligente chega à conclusão de que tudo depende dele. Ele não espera pelos outros. Ele não se preocupa com que este ou aquele esteja fazendo ou deixando de fazer. O seu maior desejo é não perder tempo, nem perder oportunidades. Por isso, aproveita todos os momentos e todas as ocasiões. O crente apático, desinteressado, vive constantemente indisposto. Tudo é motivo para fugir do cumprimento dos seus deveres. A noite está muito fria, está chovendo, estou muito cansado, agora está muito calor. Sempre tem desculpas e argumentos para não fazer nada. Alguém já disse certa vez que a maior falha não está em fazer, mas em deixar de fazer. Onde não há diligência, há preguiça, há desânimo, há indolência. E tudo isso é pecado e contribui para que a igreja perca sua influência e se enfraqueça espiritualmente cada vez mais. O que vocês acham? Qual seria a impressão dos visitantes nos nossos templos se eles os encontrassem sujos, escuros e sem o menor conforto? Que diriam se fossem eles os primeiros a chegar para o culto ou para o estudo bíblico e se portassem com muito mais reverência e respeito do que nós? Devemos de uma vez por todas assumir o compromisso de servir a Deus e também aos homens com maior diligência, sendo mais dedicados no espírito de servir ao Senhor. Devemos nos esforçar enquanto nós temos energia e força. Devemos aprender com o mestre que disse: convém que eu faça a obra daquele que me enviou durante o dia. À noite, vem, quando ninguém poderá trabalhar. E mais uma qualidade queremos destacar para o bom administrador é a honestidade. Como administradores de Deus, com certeza um dia seremos chamados para prestar contas ao nosso Senhor, que vai julgar a nossa honestidade no uso daquilo que recebemos e a nós foi confiado. Se tivermos sido fiéis e diligentes, Ele, o Senhor, sem dúvida, nos julgará honestos na prestação de contas. Mas se esbanjamos os seus bens por deslealdade e negligência e pela noção errônea de que tudo nos pertencia e que nenhuma satisfação tínhamos a dar, então ficará provada a nossa desonestidade como nós agimos, recebendo a justa recompensa da nossa atitude indigna de maus e negligentes servos. Desonestos, sim, porque enterramos os nossos talentos no descaso, no comodismo. Tendo boa voz para cantar no coral, não a usamos. Tendo o dom da pregação, não pregamos. Com várias oportunidades para dar um bom testemunho e falar de Cristo, deixamos de o fazer. Tendo tempo para realizar uma visita, jamais saímos da nossa comodidade. Tendo boa saúde para assistir os cultos e participar das demais das atividades da igreja, não aproveitamos deste privilégio e preferimos nos recolher no conforto do nosso lar. Ou até, quem sabe, estar num clube, na praia ou descansando no nosso sítio. Ter um bom emprego ganhando um bom salário, mas somente gastamos esses recursos para o nosso próprio estar.
e procuramos justificar o mau emprego dos nossos dons e recursos com inúmeras desculpas, evasivas e muitas mentiras. Eu não posso cantar porque a minha voz não é boa. Eu não dou testemunho porque tenho medo de ser mal compreendido. Não faço visitas por falta de tempo. Não convido ninguém para ir comigo ao culto da minha igreja porque não vão aceitar o meu convite. Eu não posso participar das múltiplas atividades. Estou muito atarefado com os meus próprios afazeres. Eu não contribuo financeiramente porque estou ganhando muito pouco. Pergunto, isto é honestidade? É muito bom a esta altura saber que Deus nunca exige dos seus seguidores o que vai além das suas possibilidades. Mas sim, Deus espera que façamos tudo de acordo com a capacidade que Ele deu a cada um de nós. Por isso, ao que pode administrar 5 talentos, Deus dá-lhe 5. Ao que não consegue administrar mais do que 2, Deus entrega apenas 2 talentos. E ao que nem 2 consegue administrar, Deus entrega apenas 1 talento. Esse é o método que Deus usa. Quem não tem preparo para pregar, ou cantar, ou visitar, ou distribuir folhetos, e nem contribui liberal e alegremente. Deus não aceita desculpas esfarrapadas, não aceitáveis, porque Deus não é um senhor arbitrário, muito duro e que exige além das nossas possibilidades. A desonestidade sempre vai nos deixar em apuros. Quem se comporta com probidade nunca vai ter dificuldade em qualquer momento para prestar uma informação ou prestar contas daquilo que está sob sua responsabilidade. Entretanto, quem não age desta forma se vê obrigado constantemente a usar desculpas para encobrir seus atos falhos até a sua permanente omissão. É uma advertência ao crente enganador, ludibriador, mau administrador, que tenta justificar o insucesso das suas atitudes ao não usar os seus talentos para a promoção do reino de Deus aqui na terra. Quem recebeu a semente para semear e não o faz no tempo certo, dá prejuízo ao Senhor. Não foi honesto. Quem recebeu dons e não os utiliza no serviço do Mestre é desonesto para consigo mesmo, pois não usando o seu talento, vai terminando perdendo o que tinha recebido. Todo aquele que sabe e pode fazer o bem e não o faz, é desonesto, porque deixa de usar os seus bens em favor de outros. Porque o administrador desonesto será castigado por não ter feito uso dos seus recursos em proveito de si próprio e daqueles que são seus próximos. Jesus diz: lançai o servo inútil das trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Você e eu somos administradores de Deus. Por isso, um desafio: sejamos fiéis, diligentes e honestos na obra do Senhor. Que o Senhor nos ajude a sermos uma bênção para outras pessoas.